bem? Eu sou a Amanda aqui do canal AJ Arts e hoje eu estou mostrando minha face pra vocês. E hoje eu vou estar testando materiais que eu acho que vocês conhecem muito bem, que é esse daqui. Deixa eu ver se você gosta de melhor, tá? Eu adquiri recentemente esse lápis de cor de 72 cores. Nunca tive a oportunidade de ter esse lápis na minha vida. Eu consegui agora, depois de muito tempo. 2000 anos depois. Eu consegui ter esse material aqui e eu fiz um desenho com ele, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, dando dicas de desenho também, que eu sei que vocês querem aprender alguma coisa. Espero que vocês queiram, meu, pelo amor de Deus, assiste esse vídeo. Junto com esta folhinha aqui, tá? Ó, vou utilizar os dois pra fazer um desenho maravilhoso pra vocês, mostrando passo a passo e mais outros materiais que eu também tive que colocar aqui pra ficar um desenho espetacular. Fica um desenho assim que eu achei que, cara, vai ficar, gente, sério, vai ficar incrível. Vocês vão ver. Eu acho que eu fiquei com inveja. Além desses materiais aqui, eu tive que utilizar outros só pra complementar a arte, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho, tá bom? Olha aí, ó. 86, baby. Os lápis da Faber-Castell são de mina dura e são lápis sextavados. Ela é tão chicles que ela vem, ó, vem com essa partezinha aqui que você tira. É só pra proteger mesmo, um pedacinho de papelão. A caixinha também é toda de papelão, ó. E olha só como é que o lápis abre, tá? Você puxa ele aqui, aí ele vem assim, ó. Ai, gente, achei isso muito chique. Já tá meio usado porque eu já utilizei no desenho, tá? Aí ele já veio bem assim. Ele é... Cara, achei muito legal isso. Olha, são lápis sextavados. Vem uma gama de cores muito legais, tá? Vem 2 lápis metálicos somente, graças a Deus, porque às vezes vem muito lápis diferente, assim, que eu meio que, pra mim, é meio quase que um desperdício, mas esses 2 aqui dá pra gente utilizar em muitos trabalhos, tá? Aí você fecha aqui, uma bonitinha. Ah, e essa daqui também, ela vem com um apontador, e por incrível que pareça, eu consegui um apontador rosa. Pra quem não sabe, eu adoro rosa. Rosa, rosa, rosa. Aí agora a Strathmore Bristol, já tem até um vídeo aí que eu vou deixar linkado aqui sobre vários papéis diferentes que eu tenho e eu mostrei pra vocês aqui mais ou menos como é, tá? Então eu vou usar essa folha aqui, ela é um pouquinho maior do que a A4, ela é de, cadê, 22,9, 30,5 centímetros, tá? Ela é uma folhinha branca, bem branquinha, e ela tem uma textura bem levezinha, tá? Ela é um pouco parecida com a Nostalgia, mas essa daqui ela é um pouco mais suave, o toque dela. Eu achei mais delicada. Então, aí eu quis misturar. Como ela tem uma leve textura, eu quis misturar com o lápis seco, porque eles se comportam melhor. Papéis que tem uma textura, né? Papéis com textura se comportam melhor com os lápis secos. Aí eu quis testar isso. Bora testar? Testei. Você devia ver. Para os olhos do Ed, eu utilizei preto, branco, verde turquesa, cinza quente, cinza claro, cinza escuro, marrom, azul pastel, bordô e rosa claro. Os mais escuros foram utilizados na íris e o restante foi utilizado nas outras áreas dos olhos. Essa parte que não é branca, na verdade ela é azulada, ela é amarelada, vai depender da referência. Eu utilizei nessa daí azul claro, cinza quente, cinza escuro e branco para completar, para misturar. Para a pele do Ed, eu utilizei laranja claro, bordô, vinho claro, rosa claro, cinza escuro, cinza claro, sépia, canela, azul turquesa, amêndoa e pêssego. As cores mais escuras eu utilizei para fazer as sombras, principalmente o bordô, vinho claro e o sépia. E nas partes mais claras eu utilizei os tons mais claros e fui vendo de acordo com a referência, qual era o local mais claro e o local mais escuro. Para fazer os poros da pele, eu acabei utilizando borracha elétrica e o bordô para fazer esses pontinhos que ficam na pele.
O nariz do Ed não foi tão difícil de fazer. Nariz você marca primeiro as sombras. Aí nesse caso eu utilizei bastante laranja. Eu acho que eu até acrescentei um laranja escuro. Um laranja, na verdade foi o laranja normal que eu acrescentei no nariz dele para ficar um pouco mais com essa marcação em cima que tem na referência. E as partes mais clarinhas eu não pintei. Deixei branquinho como esse ponto de luz que tem no nariz dele. Os dentes do Ed eu utilizei cinza quente, cinza claro, preto, marrom, amarelo e azul pastel. E também eu utilizei o branco para poder misturar todas as cores. A sequência dos dentes foi assim. Primeiro eu passei o cinza quente, depois o cinza claro, depois o azul, um pouquinho do amarelo pastel. E depois complementei com o preto. E por cima de tudo eu passei o branco para mesclar as cores. Para os lábios, eu utilizei o laranja, o bordô, vermelho escarlate, vinho claro e sépia. Sempre os mais escuros eu utilizo na sombra. Também utilizei caneta gel branca e um pouquinho do estilete de precisão para fazer algumas marcaçõezinhas pequenas que eu não estava conseguindo fazer com a caneta. E por incrível que pareça, não foi tão difícil fazer esses lábios dele, apesar de que na referência parece que ele tá usando batom. Acho que foi difícil. Na pele também eu passei um pouco de azul turquesa para poder dar essa profundidade que tem na parte da barba dele. Algumas partes do desenho, como essa parte da gola da camisa, eu utilizei nanquim líquido, que eu acho que ajuda bastante a economizar o preto que vem. Só vem um preto mesmo na nossa caixinha de lápis de cor. E também utilizei caneta permanente em algumas partes, conjuntamente com o nanquim. Na jaqueta, eu utilizei giz pastel seco como base, preto para a parte mais escura, azul turquesa e verde turquesa. E segui praticamente essa sequência. Passei o giz pastel, depois passei o preto nas regiões mais escuras, depois passei o azul turquesa e por cima do azul eu passei o verde. Procurei fazer a pintura somente na vertical para poder dar esse efeito de tecido e fui fazendo pequenas manchinhas depois com os dois, tanto o azul turquesa quanto com o verde turquesa. Aí eu fiz umas listrinhas no final com uma borracha elétrica que acabou sendo bem fácil. Até então o desenho nem foi tão difícil assim. Você também vai conseguir fazer. Com certeza. Já para a blusa, eu também, além do nanquim líquido que eu utilizei, eu usei giz pastel e fui esfumando ele, tanto com a haste flexível, que é o famoso cotonete, quanto com o esfuminho. Depois passei lápis preto e lápis cinza para poder complementar as cores das sombras. Já para o cabelo do Ed, eu utilizei o preto, o sépia e o marrom que vem nos tons de pele da Multicolor. Eu vi a cartela de cores que vem na de 72, só que eu notei que esse marrom específico combinava mais com a cor da referência, então eu acabei utilizando, já que a Multicolor também é da Faber. Eu não vou utilizar aqui por fora, como eu falei pra vocês, né? Eu tive que utilizar alguns materiais por fora para poder ficar bem bonito. E para fazer o cabelo, você primeiro separa as mechas com o preto, passei o sépia, vindo da parte preta e fazendo um leve degradê até a parte mais clara. E as partes mais claras eu passei o marrom. Eu fiz umas marcações com tinta acrílica líquida. E eu espero que vocês tenham gostado da minha arte maravilhosa. Gente, eu fiz o Ed. Foi um dos meus melhores trabalhos. Vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês aí de pertinho. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. Cara, sério, foi um dos meus melhores trabalhos. Eu tô gostando pra caramba de utilizar esse material. Tá muito bonito. Como diabo é que eu fiz isso aqui? Porra. O pessoal pensar que é coste, mas não é coste, gente. Porque realmente eu tô admirada, porque eu não sei como é que eu fiz isso aqui, não.
vocês tenham aprendido alguma coisa nesse desenho. Vou trazer, se você gostou, comenta aí, se inscreve no canal. Diz mais ou menos o que tu quer, se tu gostou, se tu não gostou. Comenta qualquer coisa aí. Ou até mesmo a próxima referência que eu possa trazer aqui pra vocês, o próximo desenho que eu posso trazer pra vocês. Diz aí tudo pra mim, tá? Que aí fica mais fácil pra mim saber o que vocês querem. Então, beijão pra todo mundo. Muito obrigada por terem ficado até aqui, tá? E comenta, deixa eu ver. Bate... Ele vai virar um vampiro. Comenta aí, Vampied. Comenta Vampied se você chegou até aqui. Soou meio estranho, mas comenta aí Vampied, tá bom? Obrigada, me segue nas outras redes sociais, tá? Bye. Bye. Como é que eu faço um bye aqui? Eu não sei. Tchau!